Fala aí, galerinha do oitavo ano. Você que não é do oitavo ano está aqui para assistir esta videoaula. Sejam muito bem-vindos e que eu espero que vocês possam aproveitar bastante o conteúdo que aqui será explanado. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Estados Unidos no século XIX. Então, pessoal, a gente está nessa pegada de falar um pouco das nações durante o século XIX, falamos do segundo reinado no Brasil e agora vamos falar um pouco do continente americano em si, mais especificamente dos Estados Unidos nesse século XIX. O que aconteceu com os Estados Unidos que favoreceu essa nação se tornar uma das maiores potências do mundo atualmente? Muito bem, pessoal, nós vimos que os Estados Unidos conseguiram a independência deles ainda no século XVIII, em 1776, e ali os Estados Unidos começou a se formar em uma grande nação, começou a adotar, né, a política liberal na sua própria Constituição, inspirada nas ideias iluministas, e após essa concretização da independência dos Estados Unidos, eles vão começar sua expansão territorial para oeste. Lembrando que o leste dos Estados Unidos era onde ficava formadas as 13 colônias, e dali os Estados Unidos começou a comprar algumas terras a oeste, e outras terras eles foram conquistando através de guerras contra os mexicanos, e outras foram tomando posse dos indígenas, o que favoreceu também a dizimação desses indígenas. Então, durante a expansão territorial, a gente pode falar de alguns pontos. Essa expansão territorial, ela também é chamada de imperialismo interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é o imperialismo? Imperialismo é quando você tem um território e você vai anexando outros territórios estrangeiros à sua terra. Então, a sua nação, na verdade, ela se transforma em um império, porque você começa a administrar terras além do seu território. No caso dos Estados Unidos, é imperialismo interno, por quê? Porque, na verdade, eles estão anexando terras que estavam próximas ao seu território, estavam, na verdade, entre aspas, dentro do seu território, e que na verdade não pertenciam a eles porque eram reservas indígenas. E eles começam a atacar, na verdade, a terra dos índios, expulsando os índios delas e administrando esse território. Por isso é chamado de imperialismo interno. E essas terras ficavam aonde? Como eu já disse, a oeste. Então, essa peregrinação dos estadunidenses para o oeste ficou conhecido como Marcha para o Oeste, que foi estimulada pela aprovação do Homestead Act, que foi uma lei que dividia as terras, né? Fazia a distribuição das terras dentro dos Estados Unidos em 1862. Aí, pessoal, está o mapa dos Estados Unidos. Então, vocês podem observar que alguns territórios eles são bem quadradinhos, né? Eles são bem divididos. Por que eles são quadradinhos dessa maneira? Devido a essa lei chamada Homestead Act, que é o que? É a lei da propriedade rural. Ou seja, os Estados Unidos conseguiu fazer a distribuição, a reforma agrária dentro do seu território. De que maneira? Distribuindo pequenos pedaços de terra, pequenos lotes de terra para pessoas, para aventureiros, né, imigrantes que viessem para os Estados Unidos explorar o oeste americano, ocupar, na verdade, o oeste americano. E é nesse contexto que surgem quem? Os cowboys, né? Aqueles grandes vaqueiros que a gente vê nos filmes de Bang Bang, que são aqueles homens que cavalgam, que até o Pica-Pau às vezes faz uma sátira, né? Falando do cowboy, que ele põe o chapelão, põe a estrela do xerife, né, no peito e sai andando a cavalo no deserto. Então, isso daí aconteceu o quê? Na marcha para o oeste dos Estados Unidos. E essa marcha, pessoal, foi mais estimulada, essa marcha para o oeste foi mais estimulada de quando foi descoberto ouro na Califórnia, né?
o estado mais a oeste. Quando se descobriu ouro ali na Califórnia, então as pessoas começaram a cavalgar de vez para o oeste, a montar seus acampamentos, e eles iam, né, em charretes a cavalo ou iam de trem, porque as linhas férreas elas estavam sendo desenvolvidas para o oeste e estavam ocupando esse cenário. Então, um cenário que era bastante selvagem, onde se tinham vários bisões, vários búfalos andando no meio da estrada, começou a ser ocupada pela máquina a vapor. Então, os búfalos eles ficavam no meio da estrada e muitos eram atropelados pelas máquinas a vapor, ou então esses homens, né, esses exploradores que iam para o oeste, eles ficavam com seus rifles atirando nos búfalos que ficavam na estrada. E o rifle, né, ele atirava a um búfalo que estava, por exemplo, a 500 metros deles, uma distância um pouquinho longe, né, longínqua, e é, essa arma pegava os búfalos. Eu não sei se dá para ver na imagem, mas tem alguns homens armados atirando nos búfalos ali debaixo, do ladinho do trem, né? Um pouquinho mais embaixo da chaminé ali, tem os homens atirando nos búfalos. Isso daí foi uma imagem muito característica. E não só nos búfalos, mas também em pessoas esses aventureiros a oeste atiravam. Eles atiraram principalmente nos povos indígenas para conquistar suas terras, como já dito, e também nos povos mexicanos, nas guerras travadas contra o México. E a gente pode perceber, né, que alguns territórios a oeste, eles eram na verdade territórios mexicanos. Por exemplo, o estado da Califórnia, ele era um território mexicano. O Novo México também, o Arizona, o Texas, eram territórios que não pertencem aos Estados Unidos, e sim ao México. E onde a gente pode provar isso? Por exemplo, no estado da Califórnia a gente tem duas cidades, né? São Francisco e Los Angeles. São dois nomes espanhol. São Francisco, Los Angeles, que significa os anjos em espanhol, enquanto a língua dos Estados Unidos é a língua inglesa, né, que predomina, é uma língua inglesa, saxã. Então, não tem nada a ver com o latim, não tem nada a ver com o espanhol. Então isso daí prova que esse território era um território espanhol que foi anexado pelos Estados Unidos mediante a conflitos com o México. O Arizona, a mesma coisa. O Texas, o Novo México, a mesma coisa. E dois indígenas, estados como Ohio, Missouri, que são nomes, né, de aldeias indígenas, de povos indígenas, provam que esses territórios também foram tomados desses outros povos, foram conquistados desses povos. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, os indígenas aceitaram dessa maneira passivamente que os aventureiros estadunidenses viessem, tomassem suas terras e os matassem sem fazer nada? Eles eram tão coitadinhos assim? De jeito maneira. Os índios eles lutavam, eles guerreavam contra esses soldados americanos, contra esses aventureiros americanos. E uma das batalhas que ficou mais marcada foi a Batalha de Little Bighorn. Aí está uma imagem da Batalha de Little Bighorn. E essa batalha ficou muito marcada porque foi uma vitória indígena contra o avanço estadunidense nessa marcha para o oeste. Então os soldados estadunidenses, né, os aventureiros estadunidenses, foram impedidos pelos povos indígenas de avançarem durante essa batalha. Isso aconteceu no estado de Montana, que também fica a oeste, fica um pouquinho mais a norte, ali no mapa dos Estados Unidos, mas a oeste também. E os indígenas que ali viviam impediram que os soldados avançassem em sua marcha para o oeste. E alguns líderes indígenas ficaram marcados por serem os representantes dessa resistência indígena contra o avanço para o oeste. E um deles é o homem da esquerda, que é o Sitting Bull, e a moça da direita, que também era uma liderança indígena, que é Pretty Nose.
Ou seja, o Sitting Bull é o que? É o búfalo sentado e a Pretty Nose é o belo nariz ou nariz bonito. Então, eram lideranças indígenas que lutavam contra esse avanço, que tentavam negociar com o governo estadunidense para que as suas terras não fossem dizimadas, fossem tomadas, na verdade, seus povos não fossem dizimados. No entanto, além do ouro, além da divisão de terras, o que motivava mais os americanos a estarem marchando a oeste, querendo pegar essas terras, conquistar essas terras, era uma questão também ideológica, ou seja, de um pensamento que vigorava na mente desses estadunidenses, chamado Destino Manifesto. E o que o Destino Manifesto falava? O Destino Manifesto falava que os estadunidenses foram um povo escolhido por Deus, lembrando que esses estadunidenses eles eram em sua essência protestantes, então eles eram um povo escolhido por Deus para tomar posse daquela terra a oeste, e que aquela terra tinha sido reservada por Deus para eles e que eles deveriam tomar posse dela. Ou seja, eles pegam a teoria lá de Israel antigo, do povo hebreu que deveria conquistar a terra de Canaã, que Deus tinha dado a terra de Canaã para eles, e utiliza essa passagem bíblica para tomar posse das terras a oeste dos Estados Unidos. E essa imagem é bem representativa do Destino Manifesto, que é como se fosse o quê? A a pessoa, né, no caso, a democracia ali, a questão da liberdade, levando o avanço tecnológico para o oeste, levando esses aventureiros para o oeste através das carroças, através do trilho dos trens, do telégrafo, ou seja, está levando a tecnologia, porque além dessa questão ideológica, qual é a outra motivação dos estadunidenses para conquistar o oeste? É expandir seu território, como eu disse, o imperialismo interno, para que a sua industrialização se concretizasse, já que ao norte dos Estados Unidos, indústrias estavam se desenvolvendo, eles queriam que formar agora um mercado consumidor para expandir essa produção industrial, para levar esses produtos industriais a serem consumidos e assim gerar um lucro. E aí chegamos na Guerra de Secessão, que tem tudo a ver com essa questão tecnológica que a gente estava falando agora há pouco, nessa questão da industrialização. Por quê? Porque o norte ele estava se desenvolvendo industrialmente. O sul, ele era um sul ainda latifundiário, o sul da plantation, que utilizava mão de obra escravizada africana. E a gente viu, né, no caso do Brasil, no segundo reinado, que a industrialização ela não dá match, ou seja, ela não dá liga, não sincroniza com a escravidão. Por quê? Porque os produtos industrializados eles só vão gerar lucro para o produtor se alguém comprar. E para alguém comprar é necessário uma mão de obra assalariada para que haja o consumo daquele produto e, consequentemente, o lucro para o produtor. E quando se tem uma mão de obra escravizada predominando no território, quer dizer que o lucro do país, né, do produtor industrial, vai ser pequeno. Por quê? Poucas pessoas vão comprar esse produto, já que a maioria dos trabalhadores eles não recebem um salário pelo seu trabalho. Na verdade, eles trabalham de graça. Então vai começar o conflito, né, entre os estados do norte e estados do sul, justamente por essa questão industrial, e porque na marcha para oeste, tanto os estados do sul quanto os estados do norte estão marchando para o oeste, estão levando sua população para lá, e os estados do sul queriam levar o sistema escravista para o oeste, enquanto os estados do norte, o governo dos Estados Unidos em si, estava querendo barrar essa tentativa de levar a escravização, né, ou no caso a escravidão,
para o oeste americano. Na verdade, apenas os estados que já utilizavam mão de obra escravizada poderiam manter, no caso, o governo americano que só queria manter a mão de obra escravizada nos estados que já utilizavam essa mão de obra. Nos novos estados que estavam sendo conquistados, não. Esses estados teriam a mão de obra livre, né? A mão de obra assalariada predominando neles. E teve alguns estados que estavam marchando para oeste e que não gostaram dessa situação, que foram os estados do sul, no caso. Alguns estados do sul, como por exemplo o Texas, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Virgínia, a Geórgia, a Flórida, o Alabama, eles não vão concordar com essa questão e vão assim vão querer se separar dos Estados Unidos, ou seja, eles vão formar o Estado dos Confederados contra os Estados Unidos, buscando a sua independência dos Estados Unidos. Aí nós podemos ver uma imagem muito representativa disso, pessoal. Olha, a divisão, o norte e o sul. O norte, os estados do norte eram representados pela União, ou seja, pelo governo norte-americano, né? O Partido Republicano, protecionismo, abolicionismo, e no caso acho que nem é o republicano, no caso, é o democrata que está do outro lado. E o sul, que são os confederados, aí sim é o partido republicano, livre-cambismo, escravismo. E aí está a bandeira do sul, dos confederados, essa bandeira à direita, e a bandeira do norte ali, que é a bandeira dos Estados Unidos, ou seja, do próprio governo norte-americano. Então vão ser esses estados do sul, os confederados, lutando contra todos os Estados Unidos. E aí, em 1861, começa a Guerra de Secessão. Então, essa guerra, a palavra secessão significa separação. Então, esses estados do sul, né, que na verdade eles eram republicanos, né, queriam formar uma república sulista, eles vão tentar se separar dos Estados Unidos, assim como aconteceu na Revolução Farroupilha aqui no Brasil durante o período regencial. E quando a União, né, os Estados do Norte estavam vendo que a guerra estava muito parelha, que não estavam conseguindo, na verdade, sair daquela mesmice, na verdade estavam quase perdendo para os Estados do Sul, os Estados do Norte resolvem convocar os negros que eram escravizados no sul ou até mesmo no norte para a guerra, prometendo que a alforria, a liberdade para aqueles negros escravizados que lutassem na guerra pelos estados do norte, aqueles que lutassem e assim que o norte vencesse, eles ganhariam a sua liberdade. Isso daí se assemelha muito à técnica utilizada pelo Brasil para vencer a Guerra do Paraguai. Olha só a semelhança, percebam essa semelhança entre os Estados Unidos, né, utilizando os escravizados, né, para lutarem pelos estados do norte na Guerra de Secessão, enquanto no Brasil os escravizados brasileiros lutaram a favor do exército brasileiro contra o Paraguai lá na Guerra do Paraguai, com a mesma promessa de, ao vencerem a guerra, conseguirem sua liberdade. Em 1863, a guerra terminou e o presidente em vigor nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele vai assinar a libertação, na verdade, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, ou seja, a escravidão dos Estados Unidos acaba com o fim da Guerra de Secessão, vitória dos Estados do Norte, e o presidente Lincoln assinando a abolição da escravidão. Mas a assinatura da abolição da escravidão nos Estados Unidos não significou que os negros tivessem direitos, né, conseguissem os mesmos direitos, as mesmas liberdades que os cidadãos brancos. Pelo contrário, a vida do negro agora liberta, né, do afrodescendente e na verdade do afro-americano,
ele ficou um pouquinho mais complicado, né? Não tinha mais a escravidão, mas tinha ainda que enfrentar o racismo e, no caso, a segregação. Então, um dos exemplos de organização que perseguia os negros no sul dos Estados Unidos, principalmente porque ela foi fundada no sul dos Estados Unidos, foi a Ku Klux Klan. Então, a Ku Klux Klan, ela é uma organização que os caras se vestiam dessa maneira aí, né, com esse manto branco, com esse capuz branco aí também, e era um grupo de supremacistas brancos, quer dizer, eles defendiam a questão da raça ariana e a eles passaram a perseguir os negros até que a entidade se tornou ilegal em 1871. Ela pagava, na verdade, seus impostos direitinho, mas ela se tornou ilegal por ser o quê? Um grupo que começou a atacar o terror, ele começou a perseguir, a matar os não só os negros, mas também todos aqueles que defendiam a liberdade dos negros. Se fosse uma pessoa branca, por exemplo, que defendesse a liberdade, a igualdade entre pessoas brancas e pessoas negras, era perseguida pela Ku Klux Klan, e essa pessoa sofria torturas, era morta por esse grupo. Então é um grupo que se assemelha muito ao que a gente vai ver na questão do nazismo, né? o, Fazendo até um anacronismo aqui, né, botando uma coisa fora do tempo da outra, mas é como se a Ku Klux Klan fosse o avô ali do nazismo, das ideias fascistas, vamos dizer assim. E não só com a Ku Klux Klan, os negros tiveram, né, no caso os afro-americanos tiveram que lidar com esse problema ali nos Estados Unidos, não só no sul e no norte dos Estados Unidos, mas também com leis institucionais, ou seja, deputados que orquestraram leis para separar negros e brancos dentro dos estabelecimentos norte-americanos, dentro dos estabelecimentos estadunidenses. Ou seja, as leis de Jim Crow. Jim Crow foi um deputado estadunidense e ele criou leis para que em todos os Estados Unidos, principalmente ali no sul dos Estados Unidos, as pessoas elas ficassem separadas. No caso, tivesse o ônibus dos negros, os negros só poderiam sentar no fundo dos ônibus e os assentos da frente ficavam reservados às pessoas brancas e também outros tipos de leis, como, por exemplo, igrejas. Tinha a igreja que as pessoas negras frequentavam, tinha a igreja das pessoas brancas. Tinha o bebedouro das pessoas negras, o bebedouro das pessoas brancas, o banheiro das pessoas negras, o banheiro das pessoas brancas. Ou seja, tinha uma divisão. Isso acontecia principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. E isso ficou vigorando até meados do século XX, até 1964, quando o pastor Martin Luther King Jr., segundo, ele vai lutar pelos direitos civis norte-americanos, no caso, os direitos civis dos negros, dos afro-americanos, para que eles tivessem direitos de igualdade, para que brancos e negros pudessem frequentar as mesmas escolas, os mesmos ônibus, no sul dos Estados Unidos. Então, algo que foi criado lá no século XIX só vai acabar em meados do século XX. Isso a gente está falando de Estados Unidos da América, que no caso era o país mais desenvolvido do continente americano, depois vai se tornar a maior potência mundial, né? Maior potência econômica e mundial, líder político do mundo, e que praticava esse tipo de atitude de segregacionismo, ou seja, separação entre pessoas brancas e pessoas negras. Então é isso que a gente tem a falar dos Estados Unidos no século XIX. Por enquanto, essa é uma parte 1, vamos ter um vídeo parte 2 sobre os Estados Unidos. E até lá, pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? Então, até a próxima, valeu, tchau, tchau.